Bom dia a todos. Como a colega falou, eu sou Marlene e hoje nós vamos fazer um texto que é desse livro aqui que a gente usa bastante aqui no lar. Inclusive temos aqui na mesa para quem chega cedo quiser ficar lendo um pouquinho. É Palavras de Vida Eterna, que é do Emmanuel, né? Pela psicografia do Chico Xavier. E a gente tem sempre, né, nesses textos do Emmanuel, a gente sempre tem o começo da história é sempre um texto do Evangelho de Jesus, né? Então, o texto de hoje, ele está no Evangelho de Mateus, né? Mateus, capítulo 7, e ele está, eu vou ler o trecho que o Emmanuel destacou, com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E o texto, o nome que o Emmanuel deu para esse texto é Socorramos. E aí, nesse trecho, ele está meio solto, né? Mas ele é um trecho que está no Sermão da Montanha, que é uma parte em que Jesus vai falar para a gente sobre o julgamento, né? Como é que é essa questão do julgamento, né? Então, da mesma forma com que medirdes será medidos, ele está querendo dizer para a gente que a gente, normalmente, quando faz algum tipo de julgamento, a gente deve se colocar no lugar de quem a gente está julgando, né? Porque muitas vezes a gente não sabe qual é a condição daquela pessoa naquele momento. E esse julgamento, mesmo com as pessoas muito próximas da gente, às vezes a gente vê alguma situação e a gente não procura saber o que leva aquela pessoa até aquela atitude. Um exemplo, né? Você está lá na sua casa e chega seu filho ou seu marido, todo nervoso, você pergunta uma coisa, ele responde mal e você já vai atacando também, né? E em nenhum momento a gente às vezes para pensar e parar para perguntar para aquela pessoa como é que foi seu dia? Aconteceu alguma coisa que você está nervoso por qual motivo, né? O que está te contrariando para você ter essa atitude? Então a gente, primeiro, quando você está propenso a fazer um determinado julgamento, coloque-se no lugar da pessoa, né? Primeira coisa. Coloque-se no lugar da pessoa e não queira confrontá-la e piorar a situação, né? Porque às vezes a pessoa está nervosa, você está na sua casa, às vezes você não está nervoso, você está tranquilo. E quando a pessoa chega com atitudes grosseiras, normalmente o primeiro impulso da gente é revidar. Então, o que o Emmanuel está nos propondo nesse texto é que a gente pare e pense, se coloque no lugar da pessoa, analise e não faça essa atitude de revide, né? Então, ele vai começar dizendo assim para a gente: de certo, observarás em toda parte desacordos, desentendimentos, desajustes, discórdias. E continuando, né? Entes amados desertam da estrada justa, amigos queridos abraçam perigosas experiências. Então ele está mencionando situações, né, que são corriqueiras na nossa vida, né? Às vezes você está lá com seu filho, com seu marido, com uma pessoa muito querida, que você percebe que está tomando um caminho equivocado. E isso é comum.
eu acho que não tem nenhum de nós que na sua família não tem uma pessoa que em determinado momento seguiu esse caminho. Ou algum amigo seu que era muito próximo e que de repente se desvia, se transforma completamente e aquela amizade já não é mais a mesma. Então a gente tem essas situações e o primeiro impulso da gente é julgar. Julgar e tipo assim, vou excluir essa pessoa aqui do meu convívio. Não é assim que acontece? A gente tem aquele impulso de, não vou dar conta disso, vou deixar para lá. E muitas vezes, principalmente nos casos em que essa pessoa está dentro da nossa casa, faz parte da nossa família, é um filho, é o marido, é o irmão, né? Alguma pessoa muito próxima, que o primeiro impulso é abandonar. E o Emmanuel está dizendo para a gente que não é isso que é o correto que a gente faça, né? Que a gente precisa, de alguma forma, socorrer essa pessoa, trazê-la para uma situação de harmonia. E ele continua aqui com a gente dizendo o seguinte: como ajudar aos que nos parecem mergulhados no erro? Censurar é fazer mais distância. Desprezá-lo será perdê-los, né? Então, muitas vezes a gente vai naquela coisa de ficar batendo na cabeça da pessoa, censurando todas as atitudes que ela tem, e não vai adiantar nada. Muitas situações isso não resolve. E se você fala, não, vou deixar para lá, eu vou deixar para lá, e aquela pessoa, sem o seu auxílio, sem o seu socorro, ela pode se perder. Ela pode se desviar ainda mais do caminho que ela está tomando, naquele caminho que ela está tomando. E você tem muito essa situação, por exemplo, numa situação de um filho drogado. Quando você percebe a situação e você tenta interferir, dependendo da forma como você vai agir, você não vai auxiliá-lo, você vai simplesmente afastá-lo. E o fato de você desprezar, tipo, não vou mais me importar com isso, simplesmente vai empurrá-lo ainda mais para uma situação de se perder naquela condição de não ter o controle sobre si mesmo, de não ter o controle de resistir à tentação de se drogar. E com relação a isso, essa semana, eu já tinha visto esse filme, mas essa semana me chamou a atenção porque eu recebo lá umas noticiazinhas tipo assim, esse filme está saindo do streaming, né, da Netflix. E aí eu tinha visto esse filme há uns 2, 3 meses atrás e eu falei assim, deixa eu rever. O filme se chama 4 Dias com Ela. E a situação é a seguinte, é uma senhora que tem uma filha drogada, que chega completamente detonada em casa e quer entrar na casa, e quer estar na casa e quer ser ajudada. E a mãe fica fazendo aquela coisa, não, você vai ficar aí fora, eu não quero você aqui dentro. E essa condição, você percebe a angústia que essa mãe tem ao ver a filha naquela situação. E assim, a pessoa que está naquela condição, ela não tem controle o suficiente para resistir à droga. Então ela vai, durante o filme aparecem as cenas dela falando o que ela já fez por causa de droga e um monte de coisa do gênero. Mas é um filme que eu acho que vale a pena a gente assistir, até para a gente ter um outro olhar sobre as pessoas que se drogam, né? Sobre essa condição de ser um drogado. Porque eu fico imaginando, deve ser uma condição tão difícil você não ter controle da sua vontade, você não ter controle nem do seu corpo. E esse filme ele mostra bastante isso, né? E isso que o Emmanuel fala pra gente, né, que desprezar, quando você despreza uma pessoa nessa condição,
você vai simplesmente abdicar de ajudá-la e você vai muitas vezes perdê-la. Essa pessoa vai se perder e às vezes nunca mais vai voltar para o seu convívio. E aí ele continua falando, né? Que é imprescindível saibamos socorrê-los através do bem efetivo e incessante. Para começar, sintamo-nos na posição deles a comungar-lhes a luta. Então é o que eu estava mencionando, né? Quando a gente, a princípio, faz um julgamento, a gente precisa estar na situação daquela pessoa. Por quê? Porque quando a gente se coloca na situação do outro, a gente percebe, né, que o outro tem suas fragilidades. E que muitas vezes, dependendo da situação que a gente tá observando, a gente não sabe qual seria a nossa reação, a nossa posição naquele mesmo dificuldade de enfrentar alguma coisa. Porque a gente sabe que nós, para enfrentarmos as dificuldades da vida, muitas vezes a gente precisa ter muita perseverança, muita. E qualquer tipo de dificuldade, pode ser dificuldade de relacionamento, pode ser dificuldade financeira, pode ser dificuldade de conviver com as pessoas. A gente sempre tem condição de estar diante de situações que a gente fala assim, meu Deus, me livra disso. Né? O primeiro impulso da gente, quando a gente está numa condição dessa, é pedir para Deus que nos livre daquela situação. E na realidade, o que a doutrina espírita nos ensina é que ao invés da gente pedir para nos livrar da situação, a gente deveria pedir para ter forças para conduzir aquela situação. E para isso, a gente primeiro precisa estar conectado com essa doutrina de amor, porque o que foi que Jesus disse para a gente? Amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro aquilo que você gostaria que te fizessem. E para viver isso é uma dificuldade, porque a gente está acostumado a ficar na nossa zona de conforto. A gente está acostumado a tipo assim, eu não quero me incomodar com isso. Isso aí vai dar muito trabalho, eu não vou atrás, eu não vou ficar dando suporte para essa pessoa, porque está interferindo na minha vida, eu não estou conseguindo fazer aquilo que eu quero fazer, ela me importuna. E a gente tem isso em todas as nossas frentes de ação, né? Por exemplo, você está lá no seu trabalho, aí chegou um estagiário novo, que não sabe nada. Você tem que ter paciência em ensinar, né? Porque você também já foi uma pessoa que chegou sem nenhum conhecimento e as outras pessoas te deram suporte para que você se desenvolvesse. Se hoje você é um chefe, você já foi um aprendiz. E se você chegou a isso, você chegou graças ao auxílio de outras pessoas. Que muitas vezes, principalmente no mundo corporativo, as pessoas às vezes têm receio de ser passado para trás para um jovem. Ele vem com novas ideias, ele é muito ativo, ele não não se inibe em errar, ele se arrisca mais do que uma pessoa que está há mais tempo ali trabalhando naquele mesmo serviço o tempo todo. Então a gente tem como prestar socorro, porque o socorro não é só essa questão de vida ou morte, o socorro é na nossa tarefa diária. Então você tem lá o estagiário que chegou, você tem que ter paciência com ele, primeiro. Segundo, você tem que
dar a ele a condição para que ele se desenvolva. Porque se você não ensina o serviço de direito para o cara, você não vai querer que ele faça direito. Né? Começa por aí. Então, a gente tem, em várias situações da vida, a gente tem como prestar esse socorro. No trabalho, na escola, você tem lá um coleguinha que não sabe muito bem matemática, né? Que é o que mais pega as pessoas. E de repente você tem um coleguinha que é espertíssimo em matemática. Esse coleguinha, quando você convive de forma a esse preceito de fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizesse por você, esse coleguinha ele pode ser uma pessoa que vai incentivar e vai auxiliar os demais que têm dificuldade. Até estimulando essas pessoas, estudando com elas, lá você vai ver, o cara vai te explicar, daí você pode até pegar gosto pela coisa, que muitas vezes as pessoas falam, eu odeio matemática. Por quê? Porque não teve uma pessoa que teve a paciência de explicar para ela e de conduzi-la a ter o raciocínio lógico que a matemática exige. Da mesma forma, outras matérias. Você tem N matérias que as pessoas têm dificuldade. E nesse convívio escolar, você tem a oportunidade de conviver com pessoas que estão abaixo de você e que você pode socorrer, ou que estão acima de você e que pode te socorrer nessas dificuldades. Outras situações, né? Aqui na casa espírita, nós temos vários trabalhadores que fazem várias atividades. Cada um tem a sua capacidade. Capacidade talvez não seria a palavra mais adequada. Cada um tem um modo, uma habilidade. Muito bem, Marina, uma habilidade diferente. E essa soma de habilidades são as coisas que fazem que uma casa espírita possa cumprir a sua tarefa. Qual é? Transmitir a doutrina, acolher as pessoas que chegam com questões emocionais, acolher as pessoas que têm questões físicas, né? Essa casa tem tratamentos de cura nas quartas-feiras. Acolher as pessoas que estão com algumas questões espirituais. Isso também é um trabalho que é feito na casa espírita e essa casa faz às quintas-feiras. Ou mesmo, simplesmente, transmitir a mensagem do Evangelho para as pessoas que vêm até nós, né? Porque à medida que a gente vai evangelizando as pessoas vão conseguindo aderir a essa proposta do Cristo. Porque a proposta do Cristo é essa: amar uns aos outros. É o mandamento supremo. E eu digo que se a gente cumprisse esse mandamento, não precisava ter mandamento mais nenhum. Porque quando você ama alguém, você não fere, você não rouba, você não mata, você não engana, você respeita. Então, essa proposta de evangelização, ela também é importante. Porque nós temos toda a questão de você conversar com as pessoas e através dessa conversa fazer essa evangelização. A gente tem isso nas palestras, a gente tem isso no acolhimento fraterno, quando as pessoas vêm angustiadas com alguma coisa e a pessoa que faz a triagem ou que faz o atendimento fraterno vai conversar com essa pessoa, vai tentar fazê-la entender que a dificuldade ela precisa ser enfrentada, que ela precisa ser trabalhada. Então, tudo isso faz parte do socorro. E é um socorro, muitas vezes, feito por uma pessoa que o atendido, às vezes, nem conhece, né? Muitas vezes, ele já frequenta a casa, já conhece, mas não foi atendido por aquela pessoa. E isso também faz parte do socorro. É um socorro imprescindível.
Principalmente nesse momento que a gente vive, né, em que as pessoas estão muito individualistas, né? As pessoas não têm muita paciência de ouvir o outro, né? Às vezes a pessoa encontra com alguém que já faz algum tempo que não vê, aí você pergunta para a pessoa, e aí, tudo bem? Aí o cara fala assim, não, eu tô com um problema assim, assim. Aí a pessoa já começa meio que... o cara tá falando demais, tá tomando muito seu tempo. Você pergunta uma coisa, ele faz um rosário. Quantas vezes isso não acontece e a gente não tá ali naquela condição de ser um auxílio para aquela pessoa? Pelo menos ouvir, né? Porque muitas vezes as pessoas, quando estão assim, nessa condição angustiada, elas só precisam ser ouvidas. Você não precisa fazer nada. Deixa ela falar, deixa ela falar. Se você tiver alguma sugestão que seja edificante, você pode até dar. Mas muitas vezes o que essa pessoa está procurando é ser ouvida. Na casa da gente mesmo. Quantas vezes as pessoas convivem ali, cada um tem o seu quarto, a sua televisão, o seu computador. As pessoas não jantam mais juntas, não convivem a família como um todo. E às vezes o pai e a mãe não sabem o que o filho está pensando, o que o filho está sofrendo, o que o filho está enfrentando, porque a gente sabe que com essa mídia toda que as pessoas ficam se comunicando só por internet, as pessoas não têm mais aquele olho no olho. E é no olho que a gente vai realmente perceber quando uma pessoa está em sofrimento. Se você fica só no WhatsApp, não vai perceber. Se você não escuta a voz da pessoa falando de forma angustiada o que está perturbando ela, você não percebe. E isso está levando a uma condição em que muitas pessoas se sentem tão sós, principalmente adolescentes, que eles se descaminham. Ou eles se descaminham para as drogas, ou eles ficam com pensamentos suicidas. Nunca tanto adolescente se suicidou. E tudo isso poderia ser amenizado, primeiro, se as famílias pensassem na evangelização dos seus filhos logo cedo. Apresentar essa proposta espiritual para a criança logo cedo. Porque essa coisa de você só dá coisa para a criança, só dá coisa, ela se torna uma pessoa que acha que tudo se resume a ganhar do pai e da mãe o celular, o brinquedo, tudo que ele deseja. E a gente sabe que a vida não é assim, porque quando essa criança, esse adolescente, ele chega na fase adulta, e ele vai para a vida sem pai nem mãe para ficar fazendo o trabalho de satisfazê-lo em todos os seus desejos, ele vai chegar lá no mundo corporativo ou mesmo na faculdade, no ensino mais graduado, e ele não vai ter condições de encarar os desafios. Porque os desafios, quando você vai para uma empresa, é essa história que eu falei. A gente não tem paciência de treinar o estagiário. Quanto mais o cara que está ali concorrendo com você. Porque não tem nada mais selvagem que esse mundo corporativo. A pessoa está ali disputando com você a atenção do chefe para ver se aquela próxima promoção é sua e não dela. E isso sempre foi assim e hoje está um pouquinho mais acirrado, né? Porque hoje você tem muito mais concorrência, você tem muito mais condição de ter um funcionário que está mais preparado e que você não vai prestar muita atenção naquele outro que não tem esse preparo todo. Então, dentro desse mundo corporativo, a gente também tem condição de auxiliar o seu companheiro, né? De fazer com que
essa convivência corporativa não seja um ringue, né? Não seja um território só de disputas. Pode existir amizade, pode existir cooperação, mesmo nesse mundo em que você está ali disputando com o outro uma vaga mais, um salário melhor, um cargo mais elevado. E a gente percebe que cada dia mais as pessoas estão se isolando nesse sentido. Então, você tem dentro da sua casa também, dentro dos relacionamentos afetivos, as pessoas não têm mais paciência de conviver com o defeito do outro, né? Porque quando você conhece uma pessoa, ela só mostra aquele lado bonitinho. Quando você vai para o relacionamento próximo, seja casar ou não casar, não existe mais esse preconceito de você simplesmente viver com a pessoa, você vai perceber que não é tão bonitinho assim. Que a pessoa às vezes acorda de mau humor, quando ela é contrariada, ela fica mal-humorada. Então as pessoas não têm mais aquela coisa do saber suportar o outro. E é de novo aquela questão: amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro aquilo que você gostaria que ele fizesse para você. Então, quando você está mal-humorado, se o outro vai lá e ameniza, você acha bom, não acha? Quando o outro está mal-humorado, você também tem que ter uma atitude de compreensão, né? Lógico que não vamos chegar ao ponto de agressão física, coisas do gênero. Aí já é caso de polícia, né? A pessoa tem que procurar ajuda. Mas você tem a condição de fazer com que essas pessoas se harmonizem com uma atitude sua mais compreensiva. Então, isso também é um socorro, né? Isso também é um socorro. Aquele seu irmão lá que só dá trabalho, que tudo ele se exime e quer que os outros se virem. Também a gente tem que ter uma certa indulgência com aquela pessoa. Porque vai chegar um momento que ele vai perceber que o que ele faz está afetando os outros. E o que as outras pessoas fazem por ele, de repente essas pessoas podem não ter mais a paciência de fazer novamente. Então essa convivência próxima, principalmente, ela exige esse olhar mais fraterno. Esse olhar no sentido de fazer o que o Emmanuel propõe para a gente, que a gente socorra essas pessoas que estão próximas da gente. Porque se a gente não consegue socorrer nem essas pessoas que estão próximas da gente, como é que a gente vai melhorar o mundo? Como é que a gente vai agir no mundo um mundo mais vasto, além daquele nosso mundinho de trabalho, de escola, de família? Então, a proposta do Evangelho é que a gente faça isso por qualquer pessoa. A proposta do Cristo é essa, tanto que é difícil. Porque muitas vezes a gente não quer se indispor com as pessoas, ou muitas vezes a gente não quer sair da nossa zona de conforto, a gente não quer ter trabalho, a gente quer cuidar dos nossos interesses pessoais e o resto que cuide deles também. Então, é nesse sentido que o Emmanuel nos convida a esse socorro. E aí ele vai falar mais para frente, né? Se aparece oportunidade, algo façamos para testemunhar-lhes apreço. No pensamento, guardemo-los todos em vibrações de entendimento e de carinho. Muitas vezes a gente não tem a oportunidade, a condição de fazer algo pela pessoa, né? Mas no nosso pensamento a gente pode fazer uma vibração para que aquela pessoa se harmonize, para que aquela pessoa perceba os equívocos que ela está incorrendo e fazer com que ele tenha novas ideações para que a convivência realmente se faça mais harmônica.
E aí, ele continua aqui, né, o Emmanuel. Na palavra, envolvamo-nos na bênção do verbo nobre. Na atitude, amparemo-nos quanto seja possível, né? Porque muitas vezes a gente não tem a condição de ter uma atitude que faça o suporte que aquela pessoa está necessitando. E em todo e qualquer processo de ação, fortalecê-los para o bem é nosso dever maior. Então, as nossas atitudes, elas devem influenciar as demais pessoas no sentido de encaminhá-las para o bem, de encaminhá-las para essa proposta evangélica do Cristo, que é o amar uns aos outros, né? E ele continua, né? À frente, pois, daqueles que se te afigurem desnorteados, estende o coração e as mãos para auxiliar. Então, não é só a questão do sentimentalismo, a gente tem que ter o amor, mas a gente tem que ter a atitude, né? A atitude que vá auxiliar realmente aquela pessoa. E ele continua, né? Porque todos estamos no caminho da evolução. Então, essas pessoas que vêm para a nossa vida e que nos desafiam, né? Com atitudes que muitas vezes nos ferem, elas são o nosso aprendizado. Porque a gente reencarna para aprender. A proposta da reencarnação é aprendizado. E se a nossa existência não está gerando nenhum tipo de aprendizado, a gente precisa rever os nossos padrões, os nossos conceitos e procurar aderência com essa proposta do Cristo. E ele continua, né? Porque todos estamos no caminho da evolução, segundo a assertiva do nosso Divino Mestre, com a medida com que tivermos medido, nos hão de medir a nós. Então, essa proposta do Cristo, ela nos abre para que a gente raciocine sobre, primeiro, o mandamento maior, que é o amar uns aos outros. E segundo, o julgamento, né? Para a gente julgar alguém, e isso ser uma coisa feita de forma evangélica, a gente precisa se colocar no lugar do outro. A gente precisa pensar assim, naquela situação que essa pessoa está passando, eu agiria diferente? Como eu agiria? Né? O que eu posso fazer para que essa pessoa, naquela situação, consiga agir de uma forma diferente? Porque a proposta da gente viver em sociedade é que uns auxiliem os outros, né? A gente não está aqui para viver de forma individual, aquela história de ficar cada um no seu quarto, no seu computador, no seu celular, só no WhatsApp. Isso não gera interação, isso não gera crescimento, porque o crescimento nosso, enquanto indivíduo, ele só existe na interação com o outro. Se a gente não consegue conviver com o outro, com os defeitos dos outros, e ter tolerância e indulgência para com os defeitos dos outros, a gente não está cumprindo essa proposta do Cristo, que é o amar uns aos outros. Então, a proposta que a gente tem que ter no nosso dia a dia é isso, cada dia. Lógico que a gente não vai fazer isso de uma hora para outra, né? A gente, dependendo da questão que você tem lá no seu ambiente de trabalho, na sua casa, você vai ter que ir fazendo isso aos poucos. Mas tem que começar. Começa com uma atitude pequena, né? Tipo assim, o estagiário te perguntou pela terceira vez a mesma coisa. Você vai mostrar para ele, olha, faz o seguinte, a gente já tinha falado isso. O que você pode fazer? Anota, né?
coloca ali uma rotina para aquela tarefa que você tem que fazer, para você não esquecer as etapas. Então a gente tem que ter essa paciência de lidar com o outro. Fala, Maria. Não, Maria, é muito legal isso que você falou. Eu queria dizer que a coisa mais maravilhosa do mundo é quando você socorre alguém que quer ser socorrido. Sim. Né? Porque eu acho que o difícil, o estagiário que te faz pergunta está maravilhoso, porque ele está interessado, ele quer saber, ele quer acertar, né? Então a moça que estava viciada, que bateu na porta da mãe, me ajuda, isso é maravilhoso, porque eu acho que o difícil, o que gera sofrimento, é quando você quer ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. E eu acho que essa mensagem do Emmanuel é maravilhosa, e a gente precisa estender a mão, e a gente precisa pensar também o que fazer nesses casos que a pessoa não quer ser ajudada. Seja um filho, seja um irmão, seja um estagiário, porque às vezes o estagiário está o dia inteiro no celular. E você está tentando ajudá-lo para que ele se desenvolva e levando para ele o trabalho e perguntando como está o trabalho, e às vezes você percebe que não há um interesse, né? Então, assim, eu acho que quando a gente vai para esse papel de socorrer alguém, e essa pessoa simplesmente está completamente bloqueada, claro, se é uma criança, um adolescente, a gente vai insistir, a gente vai se preparar até o último minuto. E vai ali, ainda mais quando é um filho nosso, que é nossa responsabilidade mesmo, e a gente tem que atuar de todas as formas, né? Mas se ela já é uma pessoa maior de idade e que a gente está tentando ajudar, a gente muitas vezes, a meu ver, vai ter que dar um passinho para trás e orar muito por essa pessoa e estar disponível para ajudar quando essa pessoa quiser ser ajudada, mas eu acho que o grande sofrimento de muitas pessoas é quando elas não têm espaço e aquilo consome elas, que elas querem ajudar de alguma forma. Então elas ficam tão vulneráveis ou mais vulneráveis do que aquela pessoa que está precisando de socorro e que também não dá espaço. Então acho que a gente precisa se fortalecer muito, orar muito, e quando essa pessoa não quiser ser ajudada, a gente orar e estar disponível, mas nós não vamos poder, né, carregar essa pessoa no colo e até interferir no livre-arbítrio dela. O próprio Emmanuel aqui falou aqui, numa das frases, que quando não tem o que fazer, você tem que orar. Quando não tem o que fazer, é o que você falou, dou um passo atrás, deixo ela sofrer um pouquinho, porque ela naquele momento ela pode achar que aquela situação que ela está é o que ela quer estar. Mas muitas vezes ela vai perceber que ela perdeu a oportunidade de ser auxiliada. Esse filme mesmo, durante o processo, eu não vou ficar dando spoiler do filme, vocês assistam lá na Netflix, está lá na Netflix até o final do mês. E esse filme mesmo, chega a momentos que a mãe, tipo assim, não dou conta. Não dou conta. Daí ela vai precisar se fortalecer. E aí essa pessoa, ela vai chegar numa situação que ela vai tomar a frente. Mas ela só tomou a frente porque ela se percebeu socorrida e não aceitou. E percebeu que não foi uma boa, né? Porque muitas vezes, principalmente nessa questão de vício, né, gente? Essa questão de vício, muitas vezes a pessoa não está preparada para ser ajudada. E é uma doença. E é uma doença. É uma doença. Você vai internar, você vai virar as costas para a pessoa. Virar as costas é como o Emmanuel disse aqui no começo, né? Desprezá-los será perdê-los. Qual é a nossa responsabilidade com relação a isso? Estar pelo menos disponível. Estar pelo menos disponível, exatamente. Que quando ela precisar de se ela mudar de ideia e quiser ser ajudada, você está lá. Mas é isso, mas pelo menos que a gente seja disposta a socorrer, né? Exato. Se o socorro vai ser aceito, aí já é uma outra questão. Como a gente vai lidar com essa recusa, também é uma questão que a gente precisa pensar, né? Estou fazendo bem ou estou fazendo mal para essa pessoa? Exatamente. Né? Eu estou cercando ela de todas as coisas erradas que ela faz, eu estou lá toda hora corrigindo e isso não está fazendo ela evoluir.
Então a gente precisa primeiro conhecer a gente, né, para saber até onde a gente suporta essa situação. E segundo, procurar entender o outro, mas não é simplesmente passar a mão na cabeça. Às vezes a pessoa precisa de um tranco. E esse tranco às vezes dói na gente, né? Você ter que virar as costas ou você ter que deixar para lá uma pessoa que você gosta. É o que você falou dos adolescentes, porque eles precisam de resiliência. Essa é a palavra. Sim. Então não é dando tudo e achando que o seu filho está feliz que você vai contribuir com o desenvolvimento dele, né? Pequenos desafios que a gente vai ter para as crianças e para os adolescentes fazem com que eles vão se fortalecendo, né? Não é severidade excessiva, nada disso, mas são desafios. Olha, filho, aconteceu isso aqui na escola, agora você vai lá, você conversa, você resolve. Não é chegar lá e brigar com a diretora. Porque é o que você falou do mundo corporativo. A palavra hoje é resiliência. Porque você vai você vai ter muitos desafios, né? Não vai ser fácil e você tem que ser forte para você lidar com todo tipo de pessoa, com todo tipo de ambiente. Então E não é só o mundo corporativo, né? Quando você vai para a vida e você vai se relacionar até afetivamente com as outras pessoas, você não pode levar aquela posição que todo mundo tem que te satisfazer. Você não quer ser contrariado em nada. Não é por aí, né? A gente sabe que não, que a vida ela traz esses desafios exatamente para a gente aprender a conviver. Aprender a conviver e mudar de atitude quando é necessário. Certo, queridos? Acho que chega por hoje, né? Muito boas reflexões para a gente refletir. Então vamos procurar socorrer os nossos irmãos, mas com essa visão do Cristo, né? De fazer o que pelo outro que a gente gostaria, mas tendo essa noção que não é simplesmente satisfazer desejos egoístas, né? A gente tem que ver até onde aquilo é um egoísmo da pessoa em relação a gente e a gente está servindo não para fazer com que aquela pessoa cresça, mas com que ela se torne cada vez mais individualista. E isso não é bom nem na nossa casa, nem na sociedade. E Jesus foi assim também, né? A gente vê as passagens dele, ele acolheu todo mundo que queria ser ajudado, ele ajudou. Muitas vezes ele foi muito firme também, sim, né? Inclusive sim. com os apóstolos. Sim, hoje eu já estava vendo o Evangelho do domingo e ele falava, era um evangelho, eu acho que não sei se era João, um desses evangelistas. E era aquele evangelho em que o Cristo estava lá e o Tiago e o João chegou para Jesus e fala assim, que eles queriam estar ao lado do Cristo, um à direita, outro à esquerda. E Jesus vira para ele e fala assim, a minha proposta não é essa, a minha proposta é, nós estamos aqui para servir, não para ser servidos. Então, a gente tá na nossa existência, na nossa encarnação, para servir aos nossos irmãos. E o servir não é aquela coisa rasteira de ser serviente, né? Mas é de fazer com que o outro também se desenvolva. É nesse sentido do servir. O servir para o Cristo é que a gente atue na convivência com o outro de forma que esse outro também evolua. A proposta da reencarnação é evolução, é reparação de equívocos de outras existências. E se a gente não tem essa visão clara, a gente vai perder a nossa existência com atitudes que não vão fazer a gente evoluir. Então é isso, gente. Vamos encerrando por hoje. Que nós possamos absorver essa energia amorosa e que possamos agradecer ao nosso Pai Criador por esta oportunidade de receber tanta amorosidade do plano espiritual. Vamos deixar-nos envolver por essa amorosidade, por essa energia, deixar com que essa energia percorra todo o nosso corpo físico
todo o nosso corpo espiritual, nos energizando para uma semana que vamos ter desafios a enfrentar. Agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Agradecemos por essa energia e te pedimos, permita que essa energia prossiga conosco durante a semana e que em todos os lugares que passarmos possamos levar essa energia amorosa, possamos levar essas atitudes de gentileza para com todos aqueles com quem nos relacionarmos. Leva também, Pai, essa energia amorosa para os nossos lares, para os nossos locais de trabalho, para os nossos locais de estudo, para as ruas onde frequentamos, os transportes coletivos, as nossas vizinhanças, que possamos sempre, Pai, agir com todos com gentileza e possamos, assim, influenciar um clima mais harmônico na nossa sociedade. Te pedimos também, Senhor, que essa energia de amor possa envolver todo o nosso planeta, possa envolver todos os nossos irmãos que se encontram em zonas de guerra, que se encontram em zonas de violência, em zonas de miséria, que em todos esses lugares possam haver irmãos nossos que vão atuar de forma a amenizar estes sofrimentos e que nós, na nossa vivência diária, também possamos agir minimizando o sofrimento dos irmãos que nos cercam. Que Jesus possa nos amparar nessa tarefa semanal e que possamos retornar na próxima semana para mais uma reflexão, para mais um momento em que pedimos que o plano espiritual nos intua, nos envolva e nos proteja. Que assim seja.